Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje nós vamos começar com a leitura da Ceifa de Luz. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No mundo aflito, reprovamos a violência e clamamos contra ela. No entanto, na vida de relações, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritados e estomagados, clamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. A natureza é um mostruário dos recursos polimorfos com que a sabedoria divina clamou a Cristo. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Cristo. Eu convido agora a todos a sentar-se confortavelmente em suas cadeiras. Quem se sentir confortável pode fechar os seus olhos. Senhor, Mestre amigo de luz e paz, nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para ouvir assim o seu conhecimento. O conhecimento que o Senhor em outrora deixou para nós. Mestre amigo de luz e paz, que nós possamos deixar aqui tudo o que não é mais necessário a nós. Todos os nossos entes queridos, nós possamos levar a eles as suas palavras. Que nós possamos pegar essas palavras também para aplicar em nossa vida, em nosso cotidiano, tanto para conosco mesmo, quanto para os que nos rodeiam. Senhor, nós lhe pedimos também que o Senhor fique junto do nosso palestrante dessa noite, intuindo o Senhor para o nosso melhor proveito, e que também nós possamos absorver tudo o que for para nós. Que assim seja. Hoje o nosso palestrante, já é bem conhecido aqui da casa, é o nosso querido amigo Fernando, com o tema O Bem e o Mal. Caros irmãos e irmãs, boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco. Nossa palestra está contido no Livro dos Espíritos, que tem como subtema justamente o título, O Bem e o Mal. E ela se inicia na questão 630 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec interroga os espíritos superiores perguntando: como se distingue o bem do mal? E ele responde: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-lo. E Allan Kardec, aprofundando essa resposta, ele pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do mal? Então essa pergunta é interessante porque a resposta deles é um tanto conhecida de nós. O bem é tudo aquilo que é conforme a vontade de Deus e o mal é tudo aquilo que lhe é contrário. Mas como distinguir exatamente esse bem desse mal? Essa é a pergunta de Allan Kardec.
Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do mal? E eles respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então é muito comum, no nosso tempo ainda de ignorância das leis de Deus, cometermos erros. Porque muitas vezes o mal que cometemos não é tanto que estamos praticando porque nós gostaríamos por vontade própria esse mal, mas justamente por desconhecer aquilo que é bem do mal. Porém, depois que conhecemos os ensinos do Cristo, e quando falamos os ensinos de Jesus, estamos se referindo a qualquer religião. Porque é importante nós termos em mente que, apesar de existir várias doutrinas religiosas, a mensagem, o Evangelho, Jesus e seu Evangelho é um só. E o mais importante que nós temos que compreender, Jesus não fundou religião nem igreja. Ele veio, trouxe os seus ensinos e através do seu exemplo e dos seus ensinos, ele nos deixou o caminho a ser seguido. Mas nós temos que trilhá-lo. É algo que, por mais que Jesus queira nos auxiliar, nos ajudar, ele não poderá fazer esse caminho por nós. Então, é importante compreendermos que todas as doutrinas religiosas são boas em seu princípio. Todas ensinam a bondade, a justiça, o amor e a caridade ao seu próximo. Tanto é, que Jesus sintetizou todos os seus ensinos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é comum nós cometermos erros, em nosso tempo ainda de ignorância das leis de Deus. Mas depois que passamos a frequentar uma doutrina religiosa, que passamos a escutar os ensinos de Jesus, então, se mesmo assim nós persistimos nos erros, então aí já é um livre-arbítrio nosso. Então é por isso que eles falam, que o homem tem meios de distinguir o bem do mal. Porém, quando crê em Deus e o quer saber. Muitas vezes o que falta é realmente isso, a nossa vontade em nos aprofundar no Evangelho de Jesus, em nos integrar com a espiritualidade através da prece, da leitura, da ação no bem. Porque essa ação no bem, essa integração, a nossa ligação com a espiritualidade, com Deus, é que vai nos auxiliando a enxergar, a distinguir gradativamente cada vez mais o bem do mal. E na questão 632, Allan Kardec pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? E aí, uma curta e breve e profunda resposta que eles dão, os espíritos superiores. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não fizesse. Tudo se resume nisso. Ou seja, se nós temos dúvida em alguma escolha, alguma ação que nós temos que tomar na vida, lembremos, dessa fala de Jesus. Tudo aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós, façamos também para o nosso semelhante. E da mesma forma, tudo aquilo que nós não gostaríamos que seja feito para nós, não façamos para o nosso próximo. Então, à medida que os anos vão transcorrendo e nós vamos percorrendo essa nossa caminhada aqui na Terra, vamos aprendendo, claro, como disse a questão anterior, se nós buscarmos esse aprendizado, nós vamos aprendendo gradativamente a melhor escolher e definir o bem do mal. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós renascemos aqui na Terra
com objetivos, com finalidades, que é o nosso aprendizado intelectual e moral. Ou seja, estamos aqui na Terra para evoluir. Evoluir intelectualmente, isso é algo muito claro para nós, porque a própria vida na Terra e sociedade nos obriga aos estudos, desde criança, depois a formação e assim sucessivamente. Mas, da mesma forma que nós podemos progredir e evoluir na inteligência, nós também temos a capacidade de evoluir moralmente. Ou seja, trabalharmos as nossas imperfeições. E essa é uma das grandes finalidades da nossa existência na Terra. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Trazemos essas imperfeições junto de nós, já nessa encarnação, de vidas anteriores. Então nós temos como um objetivo muito importante o nosso progresso. Intelectual, como dissemos, mas também moral. Ou seja, trabalharmos as nossas imperfeições, procurando gradativamente, dia após dia, combater as nossas imperfeições que são conhecidas de todos nós, como o egoísmo, o orgulho, a avareza, a vaidade, a ambição. E ao mesmo tempo que nós vamos combatendo essas nossas imperfeições, nós vamos trabalhando e desenvolvendo as nossas virtudes. Ou seja, a justiça, a caridade, a paciência, a tolerância, para conosco mesmo, mas principalmente para com o nosso próximo. E à medida que nós vamos trilhando a nossa vida aqui na Terra, à medida que nós vamos buscando esse nosso melhoramento, esse nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, gradativamente nós vamos compreendendo melhor e distinguindo melhor o bem do mal. Então, a vivência e a experiência vai nos auxiliar nessa compreensão. E na questão 633, Allan Kardec interroga: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, ou seja, na lei de Deus, a regra desse proceder um guia seguro? E eles respondem: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural ou lei divina traça para o homem limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Existe uma lei criada por Deus, que a ciência também estudando compreendeu essa lei, que chama-se de lei de ação e reação. Ou seja, toda ação gera uma reação correspondente. Mas o que talvez a ciência ainda não ignora, mas já está chegando cada vez mais próximo disso, é que essa mesma lei de Deus rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então nós vamos compreendendo, com a doutrina espírita, que dependerá de nós sermos felizes ou não aqui na Terra. Então nós vamos compreendendo também que dentro dessa lei de ação e reação, se nós procurarmos cultivarmos em nossa mente pensamentos positivos, pensamentos bons, se as nossas palavras e atitudes refletir esses pensamentos bons, então nós teremos de retorno por essa mesma lei de Deus aquilo que nós vamos gradativamente semeando na nossa vida. Então, nós vamos compreendendo com a doutrina espírita que a nossa felicidade, ela é relativa ao bem que nós espalhamos para o nosso próximo. Quanto mais nós vamos nos esforçando em nos melhorar e principalmente em irradiar esse bem à nossa volta, seja os nossos familiares, seja nossos amigos do trabalho, seja quando estivermos na rua,
porque sempre teremos oportunidade de fazer o bem, aonde nós estivermos. Então, quanto mais nós praticarmos o bem, ajudarmos nosso semelhante, mais essa lei irá nos trazer de retorno a paz, a tranquilidade e uma felicidade relativa ao que nós espalhamos para o nosso próximo. Pois, como disse o patrono espiritual dessa casa, casa de Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então, à medida que nós vamos agindo no bem, primeiro aplicando esse bem em nós mesmos, procurando a nossa transformação moral, porque nós temos que também trabalhar para termos o bem dentro de nós, para espalharmos para o nosso próximo. Mas à medida que nós vamos trabalhando, a bondade para com o nosso próximo, nós também iremos recebendo da lei de Deus, pela essa lei de retorno, tudo aquilo que fizermos para o nosso próximo. E nós vamos compreendendo também que a nossa condição de felicidade ou infelicidade, ao retornar ao mundo espiritual, deixando essa vida através da morte do corpo, a nossa felicidade futura também dependerá das nossas ações aqui na Terra. Então, que procuremos semear desde agora, plantar boas ações para termos felicidades nos aguardando na vida espiritual. E na questão 634, Allan Kardec pergunta: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Resumindo, Allan Kardec está perguntando: Deus não poderia ter nos criado todos perfeitos? Ao invés de termos criados nós nessa condição de imperfeição, para nos aperfeiçoarmos e fazer toda essa escala até chegarmos na condição de espíritos perfeitos? E os espíritos superiores respondem: já te dissemos, os espíritos, ou seja, nós, foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a sua caminhada evolutiva. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo na vida terrestre. Então nós podemos fazer, muitas vezes, com certeza em algum momento da nossa vida nós fizemos esse questionamento. Se Deus é bom e justo, por que existe tanta diferença na Terra? Porque alguns nascem na abastança, outros nascem na pobreza extrema? Porque alguns nascem saudáveis, outros enfermos? Porque alguns nascem com grande capacidade intelectual, os chamadas crianças prodígio, e outras nascem com problemas de aprendizado? Então nós vamos aprendendo com a doutrina espírita, como disse aqui, que Deus criou todos nós da mesma forma, ou seja, num passado muito distante, porque nós temos que compreender que essa não é a nossa primeira existência. A doutrina espírita nos ensina, vem nos falar da reencarnação, ou seja, vem nos ensinar que nós já tivemos muitas outras existências no passado e ainda teremos muitas outras no futuro, para essa caminhada do aperfeiçoamento espiritual. Então a doutrina nos ensina que num passado muito distante fomos criados por Deus. E Deus nos criou, como disse aqui, simples e ignorantes. Ignorantes de desconhecimento, de desconhecer as coisas, e simples de simplicidade. Mas deu-nos o livre-arbítrio. Então, ao longo dessas existências passadas, nós fomos caminhando. Cada um de nós fomos traçando o nosso caminho através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Nós fomos trilhando os nossos caminhos. E nessa caminhada de cada existência, nós através dessas escolhas, desses caminhos,
Nós fomos criando e formando a nossa personalidade. Então é por isso que somos diferentes uns dos outros. Porque cada um de nós caminhou de uma forma. Uns mais adiante, uns um pouco mais atrasados, uns escolheram desde o início já o caminho já da honestidade, outros não, muitos de nós não. Mas o importante é saber que nós somos o artífice da nossa própria perfeição. Nós somos os autores de nós mesmos. E da mesma forma que nós construímos a nossa personalidade ao longo dessas existências, as nossas ações presentes também irão construir o nosso eu futuro. Então assim nós vamos compreendendo a bondade e a justiça de Deus. Porque Deus simplesmente dá a cada um de nós conforme as nossas escolhas. E Allan Kardec continua. Na questão 922, ele faz a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E eles respondem, os espíritos superiores: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aqui entra uma questão muito interessante. Falando da vida material, ou seja, eles falam o seguinte, que a soma de felicidade comum a todos nós aqui na Terra, na resposta deles é a posse do necessário. E aí nós teremos que parar e refletir, fazer a seguinte reflexão: mas afinal, materialmente falando, quanto que é o necessário? Basta nós fazermos uma pequena reflexão. Imaginemos uma pessoa que vai trabalhar no seu primeiro emprego. E ela consegue entrar numa empresa grande. E nessa empresa ela tem a oportunidade de estudar, trabalhar, esforçar e estudar, se aperfeiçoar através de cursos. E ela tem a oportunidade de crescer nessa empresa. Crescer, de posições, de cargos. Então, inicialmente, vamos supor que ela comece ganhando o seu salário comercial, seus R$ 1.500, R$ 1.600. Num primeiro momento, ela vai ficar contente pela essa conquista dela. E ela vai ficar contente de ganhar esse valor e vai começar a adaptar a sua vida nesse salário. Mas, se através dos seus esforços, do seu trabalho, do seu empenho, ele consiga, após um ano, talvez, ou mais, ser promovido, e suponhando que nessa promoção ele passa a ganhar R$5.000. Então, no primeiro momento, ele vai ser tomado de grande felicidade, empolgação, e aí ele vai começar a adaptar a sua vida a esse novo salário. Talvez comprar roupas melhores, trocar seu carro, mudar de casa, alugar uma casa melhor. Só que passado um tempo, talvez alguns meses, algum ano, esse salário já não vai ser tanta coisa mais para ele. E talvez, pode ser que ele até se queixe, que não está ganhando o suficiente. Mas supondo que ele, através do seu empenho, do seu trabalho, do seu esforço, ele consiga ser promovido novamente. E passa a ganhar o dobro, R$10.000. Da mesma forma, inicialmente ele vai ficar contente, vai se empolgar, vai adaptar a sua vida a essa nova condição, mas vai chegar um tempo que ele talvez vai achar que também já não é mais o suficiente, que ele mereceria ganhar mais. E se ainda assim ele trabalhar, se esforçar, conseguir subir mais ainda e ganhar o dobro, ele vai adaptar a sua vida a essa nova condição. Mas vai chegar um tempo que talvez esse novo salário dele, de talvez de R$20.000, ainda já não vai ser suficiente e ele vai se queixar. Então a pergunta que nós temos que fazer é: quanto afinal que é o suficiente para nós sermos felizes?
A grande questão que nós temos que nos perguntar é essa questão: quanto que é o suficiente? Porque ele, com esse salário, depois de anos de crescimento nessa empresa, com um salário de 20 mil reais, está se queixando. E ele se esquece do tempo que ele vivia com 1.500. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que o mais rico não é exatamente aquele que ganha mais, mas é aquele que tem menos necessidades aqui na terra. Não é à toa que Jesus foi considerado, certa vez eu estava lendo uma obra e ele disse que a pessoa mais rica que já pisou nessa terra foi Jesus. Por quê? Porque ele era tão rico espiritualmente que ele praticamente não tinha necessidade de nada materialmente. Então, essa é a reflexão que nós temos que ter. A maior riqueza é espiritual. Ou seja, quando nós estamos preenchidos e em abundância de riqueza espiritual, não temos necessidade tanto do material. Porque quando nós conseguimos atingir, por exemplo, o estado de paz, como Jesus falou, eu vos trago a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus é a paz de espírito. E se nós atingirmos, através da nossa longa caminhada, nesse caminho do bem, da honestidade, se nós atingirmos esse estágio de paz que Jesus fala, aonde nós estivermos, nós vamos estar bem. Não teremos necessidade de tantas coisas materiais para estarmos felizes, porque é uma felicidade que está dentro de nós e não fora. Na questão 638, Allan Kardec pergunta: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração à lei de Deus? Aqui Allan Kardec está se referindo às guerras. Ou seja, quando ele fala assim, o homem se vê na necessidade de destruir, porque numa guerra ou você mata ou você morre. Mas é uma lei estabelecida pela humanidade, mas justamente pela inferioridade e ainda ignorância do ser humano. E eles respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor compreende. E na questão 744, ele vai falar justamente isso. Vai perguntar aos espíritos superiores: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? E ele responde: a liberdade e o progresso. Aí parece uma resposta um pouco estranha. E ele continua perguntando: se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim o resultado a escravização? E eles respondem: escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Então nós compreendemos que mesmo de uma situação mal, vamos dizer assim, Deus tira o bem. Ou seja, mesmo havendo as guerras, aqui eles vão ensinar que as pessoas que sofrem, isso também serve para o seu progresso espiritual, por mais que pareça um pouco estranho. Mas nós vamos compreender com a doutrina espírita que a dor ela tem a sua utilidade aqui na Terra. A dor ela é um instrumento que muitas vezes Deus se utiliza para o nosso aprendizado e para o nosso progresso. Porque se Deus ele é bom, infinitamente bom e justo, jamais Deus deixaria que nós sofrêssemos se não tivesse uma razão de ser. Então nós vamos aprender com a doutrina espírita, quando nos chega uma situação, quando nós somos defrontados por um problema, uma dificuldade ou um sofrimento, vamos aprender com a doutrina espírita que não adianta nós nos revoltarmos
contra a vida, contra as pessoas, contra Deus, porque aquela dificuldade, aquele problema, o sofrimento vai continuar ali parado nos pedindo solução. É somente quando nós olhamos frente a frente para essa dificuldade, para esse problema ou sofrimento e resolvemos, dizemos para nós mesmos, não, eu preciso resolver isso. E então quando nós colocamos nosso empenho, nosso esforço em resolver essa dificuldade ou esse problema ou esse sofrimento, somente assim ele vai desaparecer da nossa vida. Mas há algo interessante. Após passarmos por essa dificuldade, por esse problema ou sofrimento, talvez 1 mês, 2, 1 ano depois, nós vamos reparar, nós vamos notar que aquela dificuldade, aquele problema ou sofrimento que nós passamos, nos trouxe aprendizado, nos trouxe ensinamentos. É por isso que a nossa vida, se nós notarmos, ela tem alternada. Passamos tempos de tranquilidade e tempos de dificuldade. Porque as dificuldades são justamente isso, são instrumentos que vêm nos auxiliar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento intelectual e moral. Tanto é assim que se voltarmos no tempo, 10, 20, 30 anos, olhemos quem nós era há 20, 30 anos atrás e olhemos quem nós somos hoje. Nós vamos notar que temos mais experiência da vida, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. E o que foi que se tornou possível essa experiência? Foram justamente os aprendizados que nós tivemos, muitas vezes com os problemas, com as dificuldades e os sofrimentos da vida. Então nós vamos aprendendo dessa forma realmente que Deus é bom e justo. Porque mesmo aquilo que nos pareça algo ruim, naquele momento, serve para o nosso bem. E continua na questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal desejá-lo? Com certeza, eles respondem. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. E tem uma fala de Jesus no seu Evangelho que diz: aquele que olhar para uma mulher com maus pensamentos já em seu coração pecou. Então, é bem profunda essa questão. Ou seja, nós citamos esse exemplo de Jesus, mas para todas as situações ela se aplica. Por quê? Porque tudo procede do pensamento. Então, se nós começarmos a cultivar pensamentos negativos, talvez pensamentos de raiva para o nosso semelhante, e começarmos a desejar o mal para essa pessoa, talvez nós não concretize em ação. Mas é possível que, por nós ficar alimentando esse mal, se surgir alguma ocasião, talvez nós podemos ser o agente desse mal. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que para nós trabalharmos a nossa mudança, ou seja, a nossa mudança para o bem, trabalharmos as nossas virtudes, primeiramente devemos vigiar os nossos pensamentos. Devemos ir mudando gradativamente, ou seja, ir substituindo nossos pensamentos, se ainda eles não são bons, ir substituindo ele vagarosamente. Toda vez que nos vier pensamentos, do mal para com o nosso próximo, busquemos a oração, busquemos a prece, porque é um instrumento muito valioso, que muitas vezes ainda nós não damos a devida importância. É por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Ou seja, a todo momento nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, porque nós sabemos que as nossas ações nada mais é do que um reflexo do nosso pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então nós temos que trabalhar para gradativamente ir substituindo nossos pensamentos ainda,
talvez de inveja, de avareza, para pensamentos positivos. Porque somente assim realmente nós vamos conseguir mudar gradativamente a nossa vida. E ele diz assim, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eles respondem bem claro, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vejamos que questão profunda. Aqui eles estão nos alertando, os espíritos superiores, que nós vamos responder por todo o mal que haja resultado de não ter feito o bem na terra. Então não é necessário, não basta somente não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que ser ativos aqui na terra. Quantas pessoas, muitas vezes, que nós conhecemos que dizem, na minha vida eu nunca fiz o mal, mas também nunca fizeram o bem. Então, como disse a questão, Deus quer ação. Porque nós, como dissemos atrás, a nossa reencarnação ela é muito importante aqui na Terra. Nós não avaliamos a dificuldade, o tempo que se leva para programar uma reencarnação na Terra. Somente quando nós começamos a estudar as obras espíritas, principalmente André Luiz, no livro 3º, Missionários da Luz, ele tem um capítulo dedicado somente à reencarnação. E ali nós vamos ter uma noção mais aprofundada do tamanho da dificuldade que é se programar e reencarnar aqui na Terra. Para nós, parece algo tão simples. Na outra existência, se eu não conseguir agora, numa outra existência eu consigo mudar. Mas quando nós estudamos as obras da André Luiz, nós vamos ver que às vezes, para se programar uma reencarnação, talvez é necessário um século, 100 anos. Porque não se refere somente à nossa pessoa, mas ao círculo em volta daquela pessoa. Ou seja, primeiramente, quem serão os pais que irão nos receber? Depois, os irmãos e a família vai se estendendo. E aí nós vamos vendo que na nossa existência, muitas vezes, nós temos dívida perante a lei de Deus, de ações que nós cometemos equivocadamente para o nosso semelhante. Nós magoamos, nós ferimos. E isso que nós cometemos, nós estamos na lei de Deus, nós temos que ressarcir isso. Por isso que muitas vezes uma programação reencarnatória leva tempo. Então, por isso a importância de uma existência aqui na Terra. Por isso a importância da nossa existência aqui na Terra. Vemos que o tempo está passando cada vez mais rápido. O dia está voando, a semana passando rápido. Já passamos da metade do ano, daqui a pouco está acabando, entrando, ou seja, entra ano, sai ano. E a pergunta que nós temos que fazer conosco é: o que nós estamos fazendo de nós mesmos? Além dos nossos objetivos materiais, que é o trabalho, que é prover a nosso lar, nossa família, isso é uma coisa louvável, mas além das coisas materiais temos que refletir o que estamos fazendo espiritualmente para nós mesmos. Qual é o nosso progresso, o nosso aprendizado que nós estamos tendo aqui na Terra? E existe uma pergunta ainda mais profunda, que muitas vezes eu faço a mim mesmo quando vou deitar, quando está tudo em silêncio, eu penso assim: se eu tivesse que deixar a Terra hoje, o que eu teria para apresentar para Deus? Será que eu teria alguma coisa para apresentar para Deus, ou eu chegaria no mundo espiritual com as mãos vazias? Porque a única certeza que nós temos aqui na Terra é que um dia nós iremos morrer, o nosso corpo, porque a alma é imortal. Mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nós nunca trabalhamos, pensamos sobre isso, e a vida vai passando. Então nós temos que ter a consciência que essa nossa existência ela é muito importante. E que além do aprendizado intelectual, profissional, nós temos que nos empenhar para o nosso aprendizado, aperfeiçoamento moral. Ou seja, desenvolver as nossas virtudes.
a justiça, a bondade, o amor ao próximo, a caridade, a benevolência, a paciência. Quanto falta faz a paciência nos dias de hoje? Seja na família, seja nas ruas principalmente, pessoas brigando no trânsito por nada, tirando a vida um dos outros. Quanta falta faz Deus na vida das pessoas. Então nós aprendemos com a doutrina espírita, né? Dando continuidade nessa questão, na 643, ele pergunta assim: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos superiores respondem: não há quem não possa fazer o bem aqui na Terra. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Basta que esteja em relação com outros homens para que tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem que não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que a caridade ela é muito ampla. Quando nós falamos assim, fazer a caridade, geralmente nos vem à mente a caridade material, ou seja, ajudar uma pessoa doente, enferma, com alimentos, com remédios. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar que essa caridade é a mais fácil. Porém, a caridade ela se amplia de forma gigantesca quando nós passamos a estudar e procurar aprender, como disse as questões lá atrás. Ou seja, no nosso trabalho, muitas vezes nós já temos um pouco mais de experiência e tem aquelas pessoas que entram e elas têm dúvidas e começam a perguntar. Então, o fato de nós nos dispor a ensinar essa pessoa é caridade. A paciência para com o nosso semelhante, para aqueles que convivemos, seja no trabalho, por exemplo, a paciência uns com os outros é caridade. Por que paciência? Temos que ter paciência e tolerância para com as imperfeições do nosso próximo. Porque da mesma forma que nós temos as nossas imperfeições, o nosso próximo também tem. Talvez eu não tenha a imperfeição que eu estou julgando no meu próximo, mas eu posso ter uma pior. E da mesma forma que eu gosto quando eu erro com uma pessoa e ela releve e me desculpe, eu também tenho que proceder da mesma forma. Então, ter paciência, relevar a imperfeição do nosso próximo é caridade. Então nós vamos vendo que a doutrina espírita, que a caridade ela vai se ampliando cada vez mais, né? E como disse Allan Kardec na sua sabedoria, ele tem um lema que diz: fora da caridade não há salvação. Por que Allan Kardec criou esse lema? Porque era muito comum no seu tempo o lema seguinte: fora da igreja não há salvação. Mas aí nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que a caridade ela não se pratica somente na igreja, no templo espírita, ou seja, evangélico católico. Não é somente ali, mas principalmente na nossa vida. Nós temos que aplicá-la na nossa vida, no dia a dia onde nós estivermos. E praticando essa lei de Deus, que é a caridade, nós iremos também ou seja, a ação no bem, né, vai levar à caridade. E essa ação no bem constante, que nós vamos empregando na nossa vida, vai ajudar também a compreender melhor a lei de Deus e o nosso aperfeiçoamento. E o interessante é que, agindo no bem, nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes e gradativamente nós vamos diminuindo as nossas imperfeições. É assim que a ação no bem ajuda a nós mesmos. E Allan Kardec continua. Questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal se não lhe torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos superiores respondem: arrastamento sim, irresistível não.
porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes se deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer a boa influência entre os seus semelhantes. Quantos exemplos nós não temos de pessoas que nasceram na pobreza extrema, lutaram com extremas dificuldades na sua vida, mas através dos seus esforços, da sua perseverança, conseguiu se graduar, se entrar numa faculdade, se formar e conseguir chegar às mais altas posições. Então gostaríamos de trazer aqui um exemplo. Samuel Klein nasceu em 1923. Sofreu na pele a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 19 anos foi preso e enviado junto com seu pai para o campo de concentração, enquanto a mãe e 5 irmãos foram exterminados. Durante uma transferência de peso, Samuel conseguiu fugir em 1944. No início da década de 1950, se mudou para o Brasil. E em 1952 fundou sua primeira empresa, que se chamava-se Casas Bahia. E hoje nós sabemos que quantos milhares não existe no nosso Brasil. E aí nós vemos a situação que ele nasceu, o que ele passou, e mesmo assim aonde ele conseguiu chegar. E então assim nós gostaríamos de, para encerramento, gostaríamos de deixar uma mensagem do Espírito Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, que tem como título assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa fala de Paulo está em Romanos 12, 21. E Emmanuel vai comentar essa fala dizendo assim: comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de tudo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitar o mal, não podemos dispensar a vigilância e a firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males, a se extravasarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na forma precisa ao verdadeiro triunfo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam o próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai-vos os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes, ofertar amor ao que vos odeiam. Podemos muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a obstinação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem restrito. Então essa era a nossa singela e breve mensagem para essa noite. Agradecemos desde já a presença e a paciência de todos, e assim gostaríamos de convidar a todos para elevar o pensamento a Deus e fazermos nossa prece de encerramento. Então assim gostaríamos, primeiramente, de agradecer a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por mais essa oportunidade em que aqui estivemos reunidos em seu nome, em que nos foi possível aprender um pouco mais da sua doutrina, dos seus ensinos, da sua mensagem à luz da doutrina espírita. E lembremos, sempre que estivermos passando por momentos de dificuldade, problemas, sofrimentos,
É em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Dessa forma, agradecemos também os mentores espirituais e pedimos que fiquemos e permanecemos na paz de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.